Olá, eu me chamo Delima Júnior e é uma satisfação imensa receber você aqui no 7º episódio da 10ª edição da Jornada da Escuta Fina. Esse que é, portanto, o último episódio desta edição do Jornada da Escuta Fina. Me alegra muito estar falando sobre esse livro, ter falado sobre todos estes livros. Foi uma alegria muito grande, uma honra poder ter acesso a essa leitura. E vou compartilhar hoje um livro que foi publicado em 2014. No episódio passado eu falei que o livro também era de 2014, logo temos 2 livros de 2014 e o critério para ver qual seria o primeiro livro a ser falado foi o título estar, por ordem alfabética do título. O livro anterior, da professora Zuraida, é o Apreciação Musical Expressiva, portanto começava com A, e esse aqui é o Como Ouvir e Entender Música, do compositor e escritor Aaron Copland. Um livro que por muito tempo, e espero que há muito tempo ainda, eu recomende nas minhas aulas, nos meus discursos, nas minhas palestras, nos meus podcasts, onde eu falo sobre apreciação musical ou quando eu ensino apreciação musical. É um livro que me acompanha desde o início e não apenas por ser um livro extremamente conhecido e de fácil acesso, mas pelo seu conteúdo ser extremamente rico. Um conteúdo que foi pensado e estruturado para pessoas que já têm um altíssimo nível de conhecimento musical, para pessoas que estão, e até pessoas que estão começando agora e que não têm intimidade nenhuma com a nomenclatura ou com o universo da música de concerto. Tá certo? O que me chama muito a atenção desse livro já ocorre nas primeiras páginas e eu quero compartilhar contigo esse ponto que me chama a atenção, já dizendo que existe uma grande similaridade com conteúdos que eu trouxe no meu livro. Porém, no meu livro eu não cito o professor, que o compositor Aaron Copland. Eu não cito ele porque na ocasião desse episódio eu estava pautado em outras leituras, em outras reflexões. Porém, você vai perceber a similaridade que há entre esse conteúdo aqui, essa proposta do Copland, junto em análise com o que eu apresento no meu livro. Inclusive, tem muita similaridade com o que a maioria desses autores apresentam. Vamos lá! O que me chamou a atenção, desde o início desse livro, é o capítulo 2. Como você ouve? Esse é o nome. Como você ouve? E ele traz aqui uma estrutura de como nós nos relacionamos com a música. Algo que eu trago fortemente no meu livro, que Caldeira Filho também apresenta, e aqui ele apresenta de uma outra maneira, que é 3 planos. Nós nos relacionamos com a música por meio de 3 planos: o plano sensível, o plano expressivo e o plano puramente musical. Quem me acompanha há um bom tempo já recebeu orientações destes 3 planos. E aqui eu vou repetir e reforçar novamente isso, porque é isso que me chamou a atenção desde minha primeira leitura neste livro aqui. A maneira como nos relacionamos com a música, por meio do plano sensível, plano expressivo e plano puramente musical. O próprio Copland fala que não é a melhor maneira para a gente estabelecer uma reflexão sobre a maneira como nos relacionamos com a música, diante do fato de que a música é uma manifestação artística que flerta constantemente com a subjetividade e a individualidade de cada um. Mas este apresenta de uma maneira geral, de uma maneira tal qual compreensível a todos nós, a todas as pessoas, do mais alto nível musical até a pessoa, como eu falei antes, está começando agora e não conhece nada, nem vocabulário, não tem intimidade nenhuma. Então, ele traz essa perspectiva, o plano sensível, o plano expressivo e o plano puramente musical. E aqui eu vou pular essa explicação que ele traz, uma vez que eu posso pressupor, mas vou dar uma breve explanada sobre isso, que o plano sensível nada mais é do que aquele plano onde, sentimos e nos sentimos atraídos ou tu entendeu, né? Ou nos atraímos ou repelimos aquela música. É o plano básico, assim, você ouve, sente, gostei, não gostei.
Plano expressivo é onde você encontra expressão artística, onde você encontra, agora você começa a caminhar na trilha dos significados, o significado atribuído pelo compositor e o significado intrínseco à obra e atribuído por nós, por você ouvinte. Deixa eu abrir um parênteses aqui, e agora vou passar para o plano puramente musical, me encaminhando para a reta final dessa reflexão desse livro, que é o seguinte. Aqui no livro do professor Statelli, logo no começo, aqui ó, eu sei que não pode fazer 5 livros, mas é rapidinho. O professor Statelli coloca uma citação, eu mostrei a citação aqui, mas é a mesma situação. Ele traz aqui uma citação muito curiosa. Nada é mais odioso do que a música sem um significado escondido. Citação de Frédéric Chopin. Chopin, então, acha tedioso, odioso, música que não tem um significado escondido. E aí, aqui ele traz, o professor Copland traz uma citação de Stravinsky, que é o seguinte: Stravinsky proclamou que a sua música era um objeto, uma coisa, dotada de vida própria e sem qualquer outro significado além da sua simples existência musical. Subjetividades, significados intrínsecos atribuídos, significados que perpassam pela biografia daquele que escreve e daquele que ouve. Essa, para mim, é uma das maravilhas da música e é uma das maravilhas de se estudar a apreciação musical. É o tempo todo refletindo e pensando sobre possibilidades de significados, possibilidades de efeitos que essas músicas podem me causar, te causar, nos causar. E aqui eu me encaminho então para o terceiro plano, que era o Copland de trás, que é o plano puramente musical. E aqui você entende que o objetivo dele é realmente mostrar para um público que não está habituado a essa nomenclatura, a este universo. O plano puramente musical, além da atração do som e dos seus sentimentos expressivos, a música existe no plano das próprias notas e da sua manipulação. A maioria dos ouvintes não tem suficiente consciência desse terceiro plano. Uma das principais finalidades deste livro é atender a essa deficiência. Perceba que Copland então se propõe a apresentar elementos técnicos da música a fim de despertar no ouvinte uma percepção para além dessa sensibilidade sensorial que logo pulsa ao ouvir uma música, ou essa significância de expressão que uma música pode causar ou pode evocar a partir de uma experiência indiferente do contexto ou repertório que esteja sendo ouvido. Então, o fato aqui é o plano puramente musical. Você escutar uma música puramente pela música, pelos sons que se diluem no tempo, construído por 1, 2, 10 instrumentos musicais. Essa gama tímbrica, diferentes sonoridades, essa textura, essa massa sonora que se constrói e se constrói e se dilui com o passar dos compassos. Essa percepção que Copland busca apresentar e proporcionar ao leitor, ao passo em que, ao concluir cada capítulo, ele avança nesse enriquecimento cultural que vai reverberar na ponta final, que é a escuta, que é consonante àquilo que Caldeira Filho nos apresentou lá no início, quando ele fala do para quê, onde ele traz para que os alunos, os apreciadores de música e todos aqueles em cujas mãos vier a cair este livro, nele encontre algo que os leve ao conhecimento do mundo sonoro e do conhecimento ao amor pela música. Então, moral de toda a história que estamos vivenciando nessa jornada da escuta fina é que todo esse conhecimento, todas essas informações reunidas em palavras, condensadas em livros, possam nos proporcionar, lá na ponta final, uma experiência auditivo-musical cada vez mais rica, mais ampla em perspectivas, mais expressiva no que tange as possibilidades de significados, estes intrínsecos a obras e por vezes atribuídos por nós,
diante da nossa biografia, a partir da nossa biografia, diante de contextos dos quais outras pessoas não ouvirão, talvez nunca ouçam, e é essas situações que forjam os significados que nós atribuímos e, por fim, toda uma experiência de escuta musical diante de uma jornada de escutas, maximizando ainda mais a nossa prática de apreciação musical. Tá certo? Assim eu findo esta edição da Jornada da Escuta Fina, com muita alegria e muita satisfação eu encerro e te convido a acompanhar as próximas edições e caso você tenha interesse em adquirir o meu livro, você pode também adquirir esses outros livros na Amazon, recomendo fortemente, mas aqui nesse momento eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o meu livro, a adquirir um exemplar, este que está em pré-venda, uma edição exclusiva para leitores da primeira edição. E por que isso? Porque ele é como se fosse um manuscrito. Todo o trabalho bruto está entregue ali. Existem algumas discrepâncias, alguns probleminhas na diagramação, é um manuscrito. Você estará adquirindo um manuscrito do meu livro, tá bom? Mas o conteúdo que está aí dentro certamente corroborará nessa intenção que cada um desses autores buscam proporcionar aos seus leitores. Pensar sobre a sua relação com a música, refletir sobre o porquê você ouve o que você ouve e, na ponta final dessa experiência, maximizar a sua experiência auditiva musical. Tá certo? Então é isso aí, muito obrigado, um forte abraço e nos encontramos na próxima edição da Jornada da Escuta Fina. Acompanhe os trabalhos que eu estou desenvolvendo, tanto pelo Instagram, @DelLimaJR, quanto @Academia Lacorde, mas principalmente pelo site da Academia Lacorde. Lá as coisas serão atualizadas por vezes muito mais rápidas e eficazes do que as mídias sociais. Tá certo? Um forte abraço, muito obrigado, que honra ter passado esse momento aqui com você, que honra! E assim nós encerramos mais um episódio e mais uma edição da Jornada da Escuta Fina. Eu me chamo Délio Lima Júnior e nos encontramos na próxima edição ou internet afora. Um forte abraço, tchau!